Fala aí, meu irmão, boa noite para vocês. O meu nome é Wagner, para quem não me conhece. Eu tenho muito pouco vídeo aqui no canal ainda e eu pretendo, assim, dentro da disponibilidade, assim, tá compartilhando um pouco sobre o espiritualismo que eu cultuo e aprendendo também com vocês também, com o que vocês forem deixando no comentário. Mas hoje eu vim falar um pouco aqui sobre a questão dos ciganos dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda e no espiritualismo em geral. Por que eu resolvi gravar um vídeo com esse tema? Porque eu acho assim um pouco, já vou deixar claro que eu não sou o dono da verdade, mas que tem gente aí dando uma pirada na batatinha, viajão na maionese. Estão criando uma religião cigana, um deus cigano, e para a gente poder partir a entender tudo sobre ciganos, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: cigano não é uma religião. Cigano é uma etnia. Ponto. Uma etnia. Existem três grupos de ciganos principais aqui no Brasil. Quando eu falo desse grupo, eu estou falando de etnias ciganas, que são os Rons, os Calons e os Sinti, que vieram para cá. O grupo dos Rons, eles vieram da região de Romênia, Turquia e Grécia. Os Calons vieram da Península Ibérica, Espanha e Portugal. E os Sinti vieram da região, de Alemanha e França. Partindo desse princípio, a gente tem que ver que houve toda uma miscigenação quando essas etnias chegaram no Brasil. E o fato que eu falo de estar havendo alguma mistificação de algumas coisas é que não existe uma religião cigana predominante. Porque os ciganos, na verdade, eles se agregam, acabam incorporando a religiosidade do lugar onde eles estão e acabam trazendo também. Cada grupo, cada núcleo cigano tem uma diferença entre um clã para o outro, entre uma família e outra, tem um costume religioso diferente do outro. Prova desse fato é que, se você for hoje ver os assentamentos dos ciganos que nós temos aqui no Brasil, eu estou falando os encarnados, que eu estou dizendo nesse momento, os vivos, tá? Os que não morreram. Principalmente alguns assentamentos que tem na região nordeste do Brasil, e você chegar lá e falar para eles assim: isso é Santa Saracali, que é um modismo também que pegou, que existe, né? Porque tem muita gente que está colocando assim Santa Saracali como assim a deusa dos ciganos, quando na realidade a prática não é bem essa. Se você chegar para os ciganos que estão lá no Nordeste e falar assim para eles: fala pra gente sobre Santa Saracali, eles vão olhar para sua cara e falar: não conheço. Então, a gente tem que ver o seguinte: porque o culto a Santa Saracali, ele é muito forte aonde que existe a igreja dela, lá na Foz do Reno, no sul da França. Tá entendendo? Existe uma origem mítica de Santa Saracali, né? Que ela pegou, na verdade, ela é filha de Maria Madalena, né? E o culto dela é forte, sim, na região de França, na região de Espanha e em Portugal. Mas aqui no Brasil pegou muito e se perdeu disso, e eles também acabaram tendo que se adaptar muito. Uma, porque os ciganos, na verdade, eles nunca foram de ficar em muito lugar numa mesma cidade. Eram coisas, enquanto vivos, deles ficarem 3 a 4 dias por causa de muita discriminação que há sobre os ciganos. Entendeu? Eram vistos como ladrões, né, que roubavam crianças, aquelas coisas todas. Então eles nunca podiam fixar muito no mesmo lugar. E o Brasil, que é ainda mais aqui, que o nosso país é um país multicultural, na verdade, né, de várias culturas. E os ciganos que vivem aqui e viveram acabaram agregando isso a eles. E eu até estava assistindo alguns documentários sobre ciganos, e uma coisa até que eu achei interessante que eu vi, que hoje em dia no Distrito Federal, em Brasília, existe um assentamento de ciganos que eles são evangélicos. As pessoas falam assim: mas cigano é evangélico? Aí onde que eu falo que a gente tem que pegar que estudar um pouco a coisa. Cigano não é uma religião. Cigano é uma etnia, é o de um povo. Então, sim, a condição que eles acharam melhor para eles foi essa, mas conforme existem os Rons, que os Rons ainda são fortes no Brasil ainda, pegou tanto na questão da magia, que é esse lado mais que as pessoas buscam quando vê os ciganos que querem fazer aquelas associações esotéricas, a mágica e tal, que não sei o que. Os Rons são um grupo muito forte nisso, e na verdade pegou um dos grupos mais ricos, na verdade, que existe no Brasil, né? E até dos Rons que pegou, que tem a subdivisão de etnia, que são os ciganos Calderache,
que pegou que são fortes aqui no solo brasileiro também. E esse nome proveio deles, Calderache, justamente pelo fato deles pegarem, eles mexerem com a forja não seria bem a palavra, me fugiu agora aqui, mas deles forjarem, pegar deles moldarem tachos, caldeiras de cobre, panelas de cobre, enfim, eles trabalham com cobre, e o cobre pegou é caro. Então os caldeirates eles dominaram essa arte e acabaram trazendo o domínio, a cultura do domínio pegou sobre o cobre aqui em território brasileiro. E aí entra o foco do que eu quero compartilhar com vocês, quando a gente chega na questão dos ciganos na Umbanda. Na Quimbanda, que é mais a área que pegou que eu atuo na verdade, eu trabalho espiritualmente com uma pombagira cigana, que ela pegou que ela traz o nome de ciganinha do tamanquinho de pau, né? E existe essa questão, eu vejo que existe muita mistificação por parte das pessoas nisso. E acabam criando uma cultura, eles querem ter dentro da parte da Umbanda a centralização. Pegou da Umbanda e acabou querendo fazer uma outra centralização com o culto do cigano, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o cigano pegou, ele veio trabalhando na linha da Umbanda, é óbvio e natural, porque na natureza nada dá saltos, que ele também vai estar agregado também com aquele panteão de entidades pegou do culto da Umbanda. É claro que trazendo as suas características próprias e peculiares que os próprios ciganos têm, conforme também os caboclos trazem as suas peculiaridades, pegou da sua origem, pegou da selva, das matas, conforme também os preto velhos trazem as suas características, né? Da parte pegou do cativeiro, pegou da magia predominante deles, da sua descendência africana, conforme já entra também os caboclos boiadeiros e afim, por aí vai. Então não tem por que você ter um culto à parte do cigano nesse meio panteão. Se o cigano pegou ele veio inserido na Umbanda, não tem por que falar assim, não, mas eu trabalho com cigano, eu não posso trabalhar na Umbanda. Mentira. Não, mas eu trabalho com cigano, eu não posso trabalhar na Quimbanda. Mentira. Porque se o seu cigano, ele veio pela linha do Oriente, que o pessoal da Umbanda costuma dizer que é ciganos de direita e ciganos de esquerda. No caso de direita, são linha do Oriente, de esquerda pegou São Exu e Pombagira. Ele tem aquelas peculiaridades próprias. É claro que, igual na minha questão, que é a Quimbanda, e eu tenho a ciganinha do tamanquinho de pau, que pegou que eu trabalho espiritualmente com ela, é claro que tem umas características ela é meio fanfarrona, pelo que a gente se percebe na didática dela. E ela costuma até debochar um pouco de certas coisas, coisa que eu não recomendo, que eu não faria, mas ela, enfim, ela sabe com quem ela convive no astral, ela faz. Mas é uma coisa que não se influi em nada. É claro que pegou que ela tem o assentamento dela, né, que tem as características próprias dela, mas se pegar, tá tocando lá, tá louvando Maria Mulambo, Maria Padilha, Maria Quitéria, tá entendendo? Maria Farrapo, ela vai estar ali no meio trabalhando também, ela vai estar tendo toda uma conjuntura, se for numa gira, ela vai estar ali saravando, pegando e dançando com aquelas pombagiras, com aqueles exus que tiver ali. E mesmo se for numa linhagem de trabalho, porque os ciganos pegou viajantes por excelência, e também são os donos do caminho também por excelência também, por dominarem, pegou as estradas e o tráfico, pegou desse domínio de onde eles passam, da leitura das cartas que eles fazem, de dados, além de outras coisas que ciganos também fazem, como a questão de fazer a leitura pela borra de café, leitura também pegou pelo sal, leitura se jogando folhas secas também em ferros em brasa, enfim, os ciganos, mas assim, o polo mais que o pessoal foca mais, na verdade, é o jogo de cartas, né? E por onde os ciganos passaram, eles foram trabalhando com isso tudo. Então eles aprenderam a ter e tiveram domínios, pegou sobre os caminhos das coisas. Então, nada mais justo do que eles estarem inseridos junto com Exu, que pegou que também é dono do caminho também, porque na verdade sem Exu não se faz nada. E tem uma total integração, não tem por que haver uma dissociação. É óbvio que você pode falar assim, mas eu tenho os meus ciganos, mas eu queria ter um altar à parte para eles. Nada impede que você possa fazer isso. Você pode ter lá o seu altarzinho cigano, botar a Santa Saracária, que é a padroeira dos ciganos ibéricos, que vieram para cá, mas aqui no Brasil também, os ciganos acabaram adotando Nossa Senhora da Conceição Aparecida por padroeira, certo? E nós temos também a Virgem de Macarena, que que é a padroeira dos ciganos calongos também. Entendeu? Então tem toda essa referência que você pode pegar, mas você pode montar o seu altarzinho bonitinho, independente do seu congá. Isso você pode fazer. Mas você não tem que colocar que você tem que ter um culto, uma inserção à parte, como se aquilo ali fosse uma escola esotérica ou um caminho à parte. Já vai estamos batendo aqui 10 minutinhos de gravação.
Então, essa deixa sobre ciganos na Umbanda e na Quimbanda eu vou deixando por aqui, senão fica um vídeo muito longo e acaba que não acaba sendo interessante, a pessoa acaba perdendo interesse por ver vídeo longo. Amanhã ou depois da manhã eu vou voltar de novo com mais uma parte desse assunto e assim a gente vai distinguindo isso, a gente vai digerindo, perdão, isso aí. Vamos colocando aí nos comentários tudo o que vocês acham e se alguém tiver alguma coisa para acrescentar pode botar também que a gente traz isso no próximo vídeo e assim nós vamos estudando isso aí, tá bom? Um abraço para vocês, um beijão, tchau, tchau.